Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos antigos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos, aqui temos que caminhar passo a passo no Evangelho de hoje. Primeiramente, quando Jesus estava caminhando com seus discípulos, depois de um tempo bom de caminhada, ele faz uma pergunta assim: o que o povo dizem por aí que eu sou? Quem que eles acham que eu sou? O que vocês estão ouvindo por aí que eles acham que eu sou? Falaram assim: Jesus não acha que o Senhor é João Batista, outros que és Elias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Aí Jesus faz uma pergunta assim: mas e vocês, quem dizeis que eu sou? Aí respondeu Pedro, nosso primeiro Papa: tu és o Messias. Pedro tinha compreendido à parte quem que era Jesus. E ele deu a resposta exata. Filho e filha, essa é a primeira pergunta que tem que fazer. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? É uma pergunta que nós temos que fazer. Quem é Jesus para mim? Quem é o Senhor para mim? Porque se eu digo que Jesus é o meu Salvador, que Ele é o meu libertador, que Ele é o meu tudo, eu tenho que me comprometer com a minha resposta. Ou seja, eu preciso caminhar com Jesus. Isso mesmo, eu tenho que caminhar com Jesus. Eu tenho que caminhar com a igreja. Eu tenho que fazer da minha vida o que for da sua vontade. Você entendeu, meu filho e minha filha? Agora também é muito perigoso e arriscado se eu der uma resposta negativa a respeito da pessoa de Jesus. Se eu acho que Jesus para mim é somente um personagem histórico, é sinal que a minha salvação está balançada. Essa é a verdade. Está balançada a minha salvação. E um passo a mais no Evangelho de hoje, quando Jesus falou assim, que ele iria sofrer muito, ser rejeitado, iria morrer na cruz, mas iria ressuscitar ao 3º dia. Pedro não concordou com isso. Que mesmo falou que Jesus era o Messias, aquele não concordou quando Jesus falou que iria sofrer. Claro, Jesus era o mestre, ele amava Jesus, e não queria ver o sofrimento do Senhor de forma alguma. Então, Jesus o repreendeu, falou assim: vai para longe, Satanás, porque você pensa que nem os homens, não igual a Deus. Jesus foi firme com ele. Ele tinha que pensar como Jesus, tinha que aceitar. Ora, se Jesus dizia que ele iria passar por aquela situação, ele tinha que aceitar. Por isso, filhos, que nós temos também que aceitar as coisas de Deus na nossa vida. Temos que aceitar a palavra de Deus na nossa vida. E não recusá-la, não rejeitá-la, mas aceitá-la de coração aberto. Isso que deve acontecer comigo, com você, porque acolhendo o Senhor, acolhendo seus ensinamentos, é sinal de crescimento na fé. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.